Ok, senhores. Então eu quero continuar o raciocínio com vocês. Eu quero fazer agora o cálculo da impedância total usando números complexos. Veja, aqui nós calculamos a corrente no ramo resistivo usando a equaçãozinha da lei de Ohm, né? E no ramo capacitivo usando também a equaçãozinha da lei de Ohm. Porém, a nossa resistência agora no ramo capacitivo não é mais uma resistência pura, é uma reatância capacitiva, certo? A resistência oferecida à passagem da corrente no ramo capacitivo, quem fornece agora é o capacitor, que na presença da frequência, ela se chama de reatância capacitiva. Tá? Então esse cálculo eu já demonstrei. Bom, se nós executarmos o mesmo raciocínio dizendo que a corrente total que eu vou verificar no circuito é a tensão total fornecida pela fonte dividido pela resistência total, que no nosso caso é uma impedância total agora, certo? Nós temos que ter isso em mente, ó. Z total. Que no nosso caso, esta Z total aqui, ó, é a resistência total do nosso circuito, que se manifesta na forma de uma impedância. Por quê? Porque nós não temos apenas resistores aqui, nós temos um resistor e um capacitor. Então eu sou obrigado a chamá-la de impedância. Tá? Bem, partindo desse princípio, olha só o que nós temos. Tá? Vou trazer para cá. Arrumando essa equação aqui, ó, nós conseguimos encontrar a impedância total pela lei de Ohm, certo? E vamos fazer isso de duas formas, pela lei de Ohm, usando os complexos, e na forma de associação de ramos em paralelo, aquela equaçãozinha, com dois ramos em paralelo, certo? Que você já conhece lá dos resistores em paralelo, sempre pegando 2 a 2. Então, arrumando isso aqui, ó, você tem o que? Você tem que ZT é o que? VT sobre IT. Mas quem é VT? VT você já tem. VT é 120, 0 graus. Está lá na fonte, ó. Olha aqui, ó. 120, 0 graus. Olha o valorzinho dela. Certo? E quem é o IT? O IT, você tem ela também. Olha, olhando para o diagrama fasorial, ela é 26 e o ângulo é 22,62. Ó, IT. Aí está ela. Nossa IT. Então vamos escrevê-la. 26 e o ângulo é 22,62 graus. Esse ângulo é positivo. Fazendo a conta, né, você vai encontrar aqui, ó, números complexos na forma polar, né? Divisão de complexo, forma polar. Okay? Como que eu resolvo? 120 divide os módulos, né? 120 dividido por 26 dá 4,62. 4,62. E os argumentos? Na divisão, subtrai os argumentos. 0 menos 22,62, isso aí dá menos 22,62.
graus. A unidade é ohm. Tá? Certo? Ok? Resolvendo isso na forma de complexos, você lembra que lá quando você tinha por exemplo, um ramo com 2 resistores, né? Vou desenhar aqui exemplo, tá? Exemplo. Então você tinha lá uma fonte contínua, né? 2 resistores, um resistor 1 e um resistor 2. Quem era a resistência equivalente aqui desse circuitinho? Era o R1 vezes o R2 sobre o R1 mais o R2, certo? Isso era uma resistência equivalente. Agora, você não tem mais R1 e R2, você tem sim Z1, né? Você tem Z1 e Z2. Eu fiz isso com vocês lá em cima, né? Vou fazer aqui. E aqui é a nossa fonte. Quem é a nossa impedância agora equivalente? Da mesma forma. Olha aqui, ó. Ou impedância total. Quem é que nós estamos buscando? Né? Olha só. É o Z1 vezes o Z2 sobre o Z1 mais o Z2. Tá? Certo? Então, esse é o procedimento. Só que nós temos que definir aqui quem é Z1 e quem é Z2, né? Na forma de complexos, porque são impedâncias complexas. Nós já temos esse valor. Olha lá, quem é o nosso Z1? Né? O nosso Z1 é um resistor puro. Vamos escrever lá. Isso aqui é Z1. Isso aqui é Z2. Certo? Quem é Z1 e quem é Z2? Vamos lá. Olha aqui, ó. Z1 é um resistor de 5 ohms, né? E mais ninguém. Não tem parcela imaginária. Esse é o Z1. Certo? Mas eu também consigo escrevê-lo na forma de um complexo, onde a parte imaginária é zero. Lembrem, lá do ensino médio, os reais estão contidos nos complexos. Certo? Há uma relação entre os conjuntos. E o inverso não é verdadeiro. Né? Os reais pertencem aos complexos. Certo? Olha que o complexo tem uma parcela real e uma parcela imaginária que é zero. Agora, olha para esse complexo Z2 aqui, a impedância 2 do ramo capacitivo. É zero, a parte real é zero, né? Porém, a parte imaginária é 12, né? Vamos conferir lá. É 12 ohms. Menos 12J.
ou J12, depende do autor, depende de como você, né? Que não importa, você sabe que é a parcela imaginária. Então, olha aqui, ó. Isso aqui está dividido assim, ó. Olha aqui, ó, parcela real. E essa aqui é a parcela imaginária, tá? Então, vamos arrumar isso aqui. Olha aqui, ó.